Quem assistiu à última aula aqui pelo YouTube, aula de quarta-feira, pôde acompanhar parte do processo de um painel contínuo. Esse painel é um painel onde eu trabalhei a técnica de embalagem de fios e trouxe para vocês várias dicas, do processo aí de embalagem de fios aplicadas nesse painel. Eu trouxe muitas dicas, muitos pulos do gato aí para vocês, mas ainda assim achei que deveria trazer um pouquinho mais para vocês. No finalzinho dessa última aula aí de quarta-feira, eu esbocei aí como eu finalizo, Como eu faço a finalização desse painel de uma forma que seja contínua, onde não tem pontas, onde você não encontra pontas nesse painel. Por isso leva o nome de painel contínuo. Para você que está chegando agora, que ainda não me conhece, eu sou o Thiago Fabril, eu sou artista têxtil, instrutor de macramê e de embalagem de fios. Se ainda não se inscreveu aqui no canal, já aproveita, clica aqui embaixo, inscreva-se no canal, ative as notificações para não perder nada do que eu trago de conteúdo aqui para você. Aproveita também e me segue pelo Instagram. Vou deixar o link aqui embaixo também para você me acompanhar por lá, porque por lá eu também trago muitas novidades, sempre trago conteúdo, respondo dúvidas e por lá você pode me mandar foto dos seus projetos e das peças que você aprendeu aqui no canal do YouTube. Muito bem, dado o recado, bora lá para a aula. Muito bem. A primeira forma, a primeira coisa que a gente precisa entender é como a gente vai formatar isso daqui, A gente precisa estruturar primeiro, entender qual o movimento que a gente vai fazer, para que a parte, da finalização aqui, a parte da continuidade aqui dos cordões, como é que ela vai ficar. Então, eu tenho aqui, ó, uma parte que eu estou finalizando, Eu tenho cordões aqui, de vários tamanhos. No finalzinho, ele acaba ficando um pouco diferente um do outro, mas isso também não tem importância, tá? Eu vou mostrar para vocês duas formas aqui que eu faço para fazer essa finalização. Então, a primeira coisa é continuidade dos cordões, tá vendo? Eles partem de uma base, tá vendo? Partem de uma base, vão até lá embaixo e voltam para o mesmo ponto. E a outra forma de fazer é essa daqui. De parte de uma base com volume maior, e aí em determinado ponto, ó, ele vai e volta finalizando, tá? Aqui nessa parte. Então são duas formas de fazer. A primeira delas, que é essa daqui, a gente faz da seguinte forma. Eu vou mostrar primeiro aqui, ó. Vou fazer o esboço aqui, vamos dizer assim. Já vou mostrar aqui o esboço de como que é feito, de como vai ficar. Então, vou trabalhar aqui nessa parte, essas duas formas que eu mostrei para vocês. Então, a primeira, ó, como é que a gente faz? Uma divisão aqui em cima dos cordões. Também não tem, tá, uma quantidade certa, tá, um volume certo de se fazer. Uma das partes, vamos trabalhar aqui, eu vou separar. Uma das partes nós vamos fazer aquele contínuo que sai e volta para a base, tá? Que é, deixa eu mostrar aqui para você, que é o primeiro que eu mostrei, que é esse daqui, ó. Ele sai daqui, contorna e volta para a base. Então, é o primeiro que a gente vai fazer. Então, para isso, como é que eu vou entender aqui qual que é o esquema? Ele é feito dessa forma. Nesse caso aqui, eu preciso colocar quantidades iguais, tá? Não é uma regra, tá? Não é uma regra, mas ele fica com uma estética, mais similar durante todo o trajeto que ele percorre, Então, veja bem, ó, tenho aqui, ó, 4 cordõezinhos aqui e 4 aqui, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou embalar ele, em determinado ponto, eu vou fazer o quê? Eu vou juntar as pontas, tá? Vou juntar as pontas, eu vou mostrar para você como é que você faz, mas aqui primeiro é para você entender o exercício aqui, como é que ele funciona, tá? Então, eu vou juntar as pontas, em alguns momentos eu vou cortar alguns excessos, tá? Então, para você entender qual que é a dinâmica aqui, ó. Então, a primeira dinâmica é essa, ele sai da ponta, contorna, faz a junção
e volta para a base. Então, essa é a primeira forma de se fazer. A segunda forma, ele parte também da base, que é, deixa eu mostrar aqui novamente para você, que é essa daqui, ó. Essa parte aqui, tá? Ele parte da base com volume maior, depois faz, aí a gente faz meio que um punho de rede na ponta. Então, ele parte aqui, ó, sai da base com volume maior, e aí eu faço a parte embalada em determinado ponto, ó, ele volta fazendo esse elo, fazendo a junção, obviamente, né? Então, são duas formas aí de trabalhar. Essa daqui é a segunda parte, a segunda forma de se fazer. Aqui eu vou começar, né, pelo embalado que sai da base, contorna e volta para a base, tá? Então, eu vou começar fazendo o embalado convencional mesmo. Vou decidir uma das pontas para fazer. Essa parte aqui é aquela parte que a gente vai fazer depois, tá? A segunda parte. Aqui lembrando, né, que é a mesma quantidade para os dois, tá? Ideal que seja que a mesma quantidade para os dois. Vou começar fazendo o embalado com a laçada, né? Cordãozinho dobrado ao meio, laço, ajusto aqui ó, bem próximo da base. Nesse primeiro momento não precisa se preocupar se tiver alguma abertura aqui, se o cordãozinho não conseguir encostar, porque na finalização a gente faz esse acabamento. Então, vou fazer aqui ó, o enroladinho, embalado duplo aqui no caso, né, com laçada, que isso aqui agiliza também, né, o processo, já mostrei para vocês aqui essa técnica. Então, venho embalando fiozinho, assim, voltinha, né, embaixo de voltinha, e vou trabalhar aqui a transição das cores que eu decidi colocar nesse projeto. Vou fazer até determinado ponto. Vou fazer essa embalagem até onde tem aqui, ó, a primeira pontinha, a pontinha mais curta, tá? Então, eu venho fazendo o embalado até alcançar a pontinha mais curta. Quando tiver faltando, assim, um pedacinho, uns 3, 4 centímetros, é a hora que eu vou começar a pensar em fazer a junção com as outras pontas. Muito bem, aqui já embalei até essa pontinha aqui, ó, né? Falei para vocês deixarem aí 3, 4 centímetros, um pouquinho mais. Agora, o que a gente vai fazer? A gente precisa alinhar esses lados, né? A gente vai fazer a junção de um conjunto com o outro, tá? A proposta aqui é que esse embalado mantenha uma regularidade na espessura. De um lado, continua e vai até o outro, tá? A ideia é criar uma ilusão como se fosse, né, realmente um único cordão, né, que sai daqui e volta para o mesmo lugar. Então, nós temos que trabalhar junções aqui. Existe também a possibilidade de você fazer essa junção somente sobrepondo uma em cima da outra, tá? E vai criar aí um volume maior, visto que essa sobreposição, ó, ela gera um volume maior. Também não tem problema, mas depende do projeto que você quer executar. Aqui no caso, a proposta é manter a regularidade, então exige um pouco mais de técnica, que é o que eu vou mostrar para vocês. Antes de fazer a junção, eu venho aqui do outro lado, ó, com o segundo conjunto. Eu vou alinhar esses cordões aqui, vou alinhar esses fios, para eu entender onde está acabando, onde está terminando cada pontinha dessas daqui, ó. Então, eu venho alinhando e eu vou separar essas pontinhas aqui, ó, dessa forma, para ter uma clareza qual, né, qual delas está maior, qual está menor, como é que eu vou fazer essa junção. Então, aqui, ó, desse lado, eu tenho uma, duas, três, quatro pontinhas, certo? E desse lado aqui também. Porém, como a gente vai trabalhar aí uma junção, o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai colocar ponta maior com a ponta menor desse lado. Aqui, ó.
Então, é como se fosse uma continuação. O volume acaba ficando igual por toda a extensão. Então, eu tenho aqui ó, mais 3 pontas. Essas 3 pontas vão se sobrepor aqui, vai dar para encaixar, né? Normalmente, eu ainda vou precisar fazer um corte, né? Para alinhar essa ponta. Então, ó, aqui no caso, a segunda pontinha, eu cortaria ela aqui, ó, para ela se encaixar com a outra. E assim por diante. Antes aqui de começar a passar o embalado de um lado para o outro, algo que de repente você tenha dificuldade na hora de fazer aqui as junções, você pode, tem opção aí, de repente aqui, ó, nessa junção, você pode usar um pedaço de fita, tá? Colar aqui mesmo um pedacinho de fita fazendo essa junção, só um pedacinho, coloca ela bem apertada, bem justa, ou você pode enrolar com um pedacinho de fio, de linha mesmo, uma linha bem fininha, igual essa daqui, ó. Faz um enroladinho, né, para garantir que essas pontinhas aqui, ó, vão fazer o encontro. Parte mais fácil é a fita, tá? Porém, recomendo que você não coloque muita fita, tá bom? Coloca aqui só na junção, faz a junção das duas pontinhas aqui, ó. Cola e aperta bem, tá? Só que assim, a parte da fita a gente tem que prestar bastante atenção. Hora que estiver fazendo o embalado, para que essa fita não apareça, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, fazer com uma linha fica mais discreto, porém, assim, é mais trabalhoso, né? Porém, o risco de ficar aparecendo um pedaço de fita, né, praticamente não existe. Agora, enfim, a decisão aí é sua. Eu recomendo também que você faça o teste, né? Faça um teste com ambas as formas, né? Tanto com fita como com linha, tá? Faça com os dois. Então, o que eu vou fazer? A partir daqui eu posso começar também desse lado, posso começar daqui para baixo, e aí quando eu chegar lá embaixo, nos momentos de junção novamente, eu paro, faço essas junções e termino o acabamento. Também é opcional, tá bom? Muito bem, aqui eu já fiz, né? Eu comecei na base, dei a volta, fiz as junções aqui embaixo, bonitinho, e cheguei aqui na volta, né? Na base novamente. Aqui eu tenho um tanto ainda de cordão, um tanto ainda de barbante para trabalhar, e esse barbante ele é muito útil nesse momento, porque aqui ó, pode acontecer isso aqui, ó, vendo algumas aberturas. Então, eu vou utilizar desse próprio barbante, né, dessa própria cor mesmo que eu estou trabalhando. Poderia colocar uma outra cor também, mas já vou aproveitar que eu tenho uma pontinha aqui para dar esse acabamento. Para fazer esse acabamento, o que que eu faço? Vou aproveitar essa pontinha. Eu vou começar aqui, ó, vou enrolar um pouquinho para baixo, para fazer aqui as primeiras voltinhas dessa outra perninha aqui, ó, desse outro pedaço. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou voltar com ela para cima agora, tá vendo? Juntando todas as partes, ó. Vou passar bem juntinho assim uma da outra, observando se tá cobrindo tudo. Todas essas linhazinhas que estão embaixo. Então, eu vou fazer um movimento para cima, para baixo, vou passar várias camadas, uma por cima da outra. Em algum momento, ó, pode ser que de primeira, tá vendo aqui, ó, ele não cobra. Então, a gente vai descer, vai subir e vai descer com esses cordõezinhos aqui. Até eu ter certeza de que a gente conseguiu fazer essa cápsula, né? Vamos chamar assim, vamos chamar isso aqui de cápsula, né? Tá vendo? Colocar todos os cordõezinhos lá dentro. Aí, a partir daqui, a partir desse momento que eu escondi as pontinhas ali, aí eu venho trabalhando essa outra perninha aqui, ó, esse outro maço de cordões. Aqui, ó, meu cordãozinho já está quase acabando, então eu já vou acrescentar um outro cordão aqui. Vou dar uma laçadinha aqui, vou acrescentar já um outro cordão e continuar o embalado aqui também.
Já embalei aqui um pedacinho, mas você deve estar me perguntando aí até onde eu vou embalar, né? Visto que agora a gente vai fazer o movimento de voltar aqui, né? Fazer aqui tipo um punho de rede. Então você vai embalar até onde? Depende onde você quer criar e o tamanho que você quer criar esse punho de rede. Então vamos supor, bom, você vai fazer isso aí na sua bancada, tá? Para definir o tamanho. Então vamos lá. Eu vou definir o tamanho, que eu vou cortar um pouquinho dessas pontas, estão muito desencontradas. Mas vamos lá. Eu vou definir o tamanho, que eu vou fazer o punho de rede aqui, ó. Vai ser esse o formato que eu vou fazer, tá? Então assim, eu entendo que essa ponta aqui, ela vai retornar e vai encontrar aqui novamente com esse maço, né? Com essa parte aqui, com esses cordõezinhos. Então, o que que eu tenho que fazer? Vamos lá, só para você entender bem aqui. Essa parte ela vai ficar embalada, toda embalada. Essa parte aqui também, toda embalada. E depois nós vamos encontrar essas duas pontas aqui, ó. Tá? Nós vamos juntar essas duas pontas. Então, nós temos aqui três partes, ó. Essa que eu ainda tenho que embalar até chegar na altura que eu quero. Essa parte aqui que vai ser junta, né? Essas duas aqui vão juntar. E tenho essa outra parte aqui. Então, onde eu tenho que embalar? Tenho que embalar primeiro até aqui, até essa ponta, né? Até encontrar aqui. Depois, eu começo embalando daqui, deixo esse espaço vazio, embalo até chegar desse outro lado aqui. Até essa pontinha aqui, ó, ficar, né, do mesmo tamanho dessa outra que a gente vai sobrepor. Então, essa parte aqui a gente vai fazer por último. Já fiz aqui, ó, né, a parte embalada. E como eu mostrei, né, ó, aquela parte que era para deixar por último, que é onde nós vamos fazer aqui, ó, as junções, né? Vamos juntar aqui essas duas partes. Então, eu vou pegar aqui mais um pedaço de barbante, que eu estou usando para embalar, né? Pode mudar de cor, pode acrescentar, né, várias camadas de cor, indiferente. Aí aqui eu vou começar, ó, juntando as pontinhas aqui, ó, na parte de baixo. Vou virar aqui, né, para facilitar. Eu vou começar embalando com a pontinha pro lado de cá, né? Segura a pontinha aqui, e aí eu vou dar uma volta lá embaixo, ó. Vou me certificar de que as duas pontas estão bem juntinhas, de que não está aparecendo nada. Se precisar, lembra que lá atrás a gente fez um sobe e desce para esconder, que a gente fez um casulinho? Então aqui você pode também, ó, sobe um pouquinho, junta as pontinhas e aí desce o cordãozinho novamente. Ó, faz um pouquinho de volume, mas fica bem legalzinho, ó, fica um acabamento bem interessante. E aí a gente vai prosseguir aqui, ó, embalado, até cobrir, né, todas essas pontinhas aqui, ó. Nós vamos arrematar todas elas aqui dentro agora. Muito bem, já fiz aqui todo o acabamento, subi com o cordãozinho, desci um pouco, e aí fiz uma laçada aqui para finalizar, para prender essa pontinha. E para arrematar esse fiozinho, é muito simples. Eu uso aqui uma agulha de tapeçaria, uma agulha bem grossa. Você pode utilizar também, de repente, uma agulha de crochê para embutir essa linha aqui dentro, né, desse maço aqui de cordõezinhos. Então, a gente só espeta ali a agulha, ó, atravessa ela, né? Não precisa de muito, basta um pequeno espaço aqui, suficiente para eu esconder esse cordãozinho aqui. E aí, passei por dentro do massinho aqui, eu corto rente, e se ficar alguma pontinha da linha para fora, eu empurro ela para dentro, assim, ó, com auxílio da agulha ou a pontinha da tesoura mesmo, e tá prontinho aí, ó, a segunda opção, né, de embalado contínuo. O universo da embalagem de fios é incrível, né? Fala a verdade. Mas se de repente você chegou agora, está começando agora a entender o que é embalagem de fios e não sabe aí por onde começar, ou não quer começar por um painel, né, grande e tal, aqui no canal tem diversas peças com essa técnica de embalagem de fios. Só dá uma procurada que tem muito conteúdo. Vou deixar um link aqui em cima ou aqui em algum lugar da tela aqui para você
começar a iniciar aí as suas primeiras peças com essa técnica que é maravilhosa e que tem ganhado o Brasil e o mundo afora. Mais uma vez, recadinho para você, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para não perder nada do que eu coloco por aqui, porque algumas aulas saem do ar, sim, essas aulas ficam exclusivas depois somente para os meus alunos do curso de embalagem de fios ou do curso A Arte do Macramê. Então não perde tempo, consome mesmo esse conteúdo, estude e coloque em prática. Para você que chegou hoje no canal, agradeço o seu prestígio e por estar aqui comigo nesse momento. Para você que já é de casa, mais uma vez grato pela sua companhia. Ó, um beijo no coração de todo mundo e nos vemos em breve. Tchau, tchau!